Aqui o pessoal levei. Ó, Mireia. Miri que me ajuda aqui Bom também, dia. trazendo minha água, né, Miri? Bom dia. Você escuta também, Miri? Vai ficar gravado lá, você vai mostrar ao povo depois, você vai aparecer no YouTube, viu? Eu boto no... É, eu vou olhar mais tarde. Desculpa aí, gente. Voltando. Pedro, depois eu explico. Pedro, assim como Tiago, assim como Paulo, não aceitou de imediato a autoridade de Cristo. Não foi cegamente. A palavra não é cegamente, mas tinha restrições. E nós vemos isso nas leituras do Evangelho, e nós vemos a ênfase que é colocada quando Pedro assim nega a Cristo. Mas assim como Paulo e assim como Tiago, existe um mergulho, existe um tratamento desse homem a partir dessa prova. Não existe um relato de uma conversa, assim como houve a conversa entre Paulo e Jesus, Tiago e Jesus, depois de Jesus ressurreto, mas Pedro foi aquele que teve uma conversa séria com Cristo. Perdão, teve sim, né? Que quando Cristo volta, ele conversa com Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Me perdoe essa falha, mas realmente é uma pessoa que teve essa conversa com Cristo, sim, depois de Cristo ressurreto. E nós vemos essa carta, e a gente quer buscar essa carta um contexto. Por que Pedro escreve uma carta? E para quem Pedro está escrevendo essa carta? Qual a necessidade desse homem, um dos pilares da igreja, está escrevendo uma carta entre 60 e 65 anos depois de Cristo? Pedro é morto nesse período por Nero. E Pedro é morto como mártir da igreja, muito próximo à morte de Paulo. A gente leu isso um pouco lá, quando a gente estava lendo as cartas de Paulo, em que esse imperador romano, ele existe um incêndio em Roma, e Roma, ele precisa imputar alguém esse incêndio para conter e para permanecer no poder. E ele, assim, coloca como culpado os cristãos. E aí nós vemos uma perseguição gigantesca contra os cristãos, e nós vemos aqui uma necessidade de Pedro escrever para aqueles que saíram de Roma. Como eu sei que é Roma? Porque no capítulo 5 ele fala aqui, ó, aquela que está na Babilônia. Ele fala da igreja. A igreja que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhe envia saudações. E também meu filho Marcos. Nós sabemos, e nós vamos ler em família, o livro de Marcos, que é o testemunho de Pedro. Pedro não escrevia, Pedro era analfabeto, mas João Marcos, aquele que estava junto com Paulo na primeira missão, desiste de seguir com Paulo e Barnabé, volta para Jerusalém e é apadrinhado por Pedro. Tanto que ele coloca aqui, ó, e também meu filho Marcos. É o mesmo João Marcos, é o mesmo Marcos de Paulo, é o mesmo Marcos do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o testemunho de Pedro. É nós caminharmos pelos olhos de Pedro, aquele que sempre estava mais próximo de Cristo junto com João. Sempre tinha três ali mais próximos de Cristo. E Pedro era um desses. Mas por que eu estou fazendo esse arrodeio todo para falar de Pedro? Pedro é aquele que Cristo separou para ser a pedra da construção da igreja primitiva. Pedro era aquele que, ao andar e movido pelo Espírito Santo, ao falar, batizou e converteu 3.000 pessoas. Pedro foi aquele apóstolo que venceu o medo da morte. Pedro foi aquele que se levantou como líder. Pedro foi aquele, assim como nós lemos aqui, entendeu que precisava encorajar, enquanto todos os outros estavam escondidos, orando e buscando o direcionamento de Deus. E a gente vê uma carta de Pedro, essa primeira carta de Pedro, assim como as cartas de Paulo,
E assim como as cartas de Tiago, nos chamando à ação, nos puxando. Não, não quero não, não quero não. E a carta aqui, faça, haja, acrescente. E a gente, ao ler, tem que ter esse cuidado de entender o que é que o autor quer de nós com suas palavras. Quando ele coloca aqui, ó, mas aqueles que não se desenvolvem deste modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem do que e para que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, vocês estão entre aqueles que foram escolhidos. Por isso, irmãos, façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador será acompanhada de grande honra. Mas antes disso, Pedro fala: é por causa da sua glória e excelência que Deus nos deu preciosas promessas. E são essas promessas que fazem você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, e sabendo de tudo isso, Pedro pede: esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas que vocês receberam. E, enquanto isso, acrescentem fé a uma excelência moral. Acrescentem conhecimento à excelência moral. Acrescentem domínio próprio ao conhecimento. E ao domínio próprio, acrescentem perseverança. E a perseverança, devoção a Deus. E a devoção a Deus, fraternidade. E a fraternidade ao amor. Promessa e ação. Eu tenho uma promessa de viver o bem. Eu tenho uma promessa de não ter provações ao meu redor. Eu tenho uma promessa de vida plena em Cristo. Mas se eu assim não faço, se eu não estudo, se eu não persevero quando vem ela, se eu não tenho fraternidade, se eu não pratico amor com o próximo, como vou poder saborear a promessa que eu tanto peço, que eu tanto clamo? E voltando um pouco mais, Pedro fala: quem é que deseja lhe fazer algum mal, irmão? Se você somente se dedicar a fazer o bem. Quem é que desejará lhe fazer mal, se você se dedicar a somente fazer o bem? Mas mesmo assim, ainda que fazendo o bem, vocês sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, irmãos, não se preocupem e nem tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar por que em meio a tanto sofrimento você demonstra tanta fé, porque em meio de tanta dor você devolve tanto amor, você responde e esteja preparado a ele para responder que a sua esperança não está na força do seu braço, do seu intelecto, a sua esperança está em Cristo. E Pedro escreve: ao fazer isso, ao falar da sua esperança, faça, porém, de modo amável e respeitoso, mantendo a consciência limpa. Então, aquelas pessoas que falarem mal de vocês, elas ficarão envergonhadas ao ver como vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer fazendo o mal, pois Cristo também sofreu por nossos pecados. Embora Cristo nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Agora, as pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar práticas desregradas e destrutivas, e por isso começam a te fazer chacotas, lhe dão apelidos, insinuam coisas que nem existem. Lembre-se, porém,
de que eles terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivesse destinado a morrer, como todo ser humano, tem a possibilidade de saber e ouvir a palavra de vocês, que agora vivem com Deus pelo Espírito. Acima de tudo, irmãos, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor caiu aí para vocês? Vocês estão na chamada? Estamos aqui, sim. Porque para mim aqui derrubou e voltou. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram a sua casa de bom grado para todos aqueles que necessitam de um lugar para se hospedar. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio do Cristo Jesus. A ele seja a glória, o poder e todo para sempre. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazê-la. Continue a fazer, pois é o que é certo. E confie a sua vida àquele que os criou, porque Deus é fiel. E ele vem voltando, né? Eu estou fazendo diferente dos outros textos, eu estou vindo de trás para frente e está me atrapalhando um pouco. Hoje está atrapalhado aqui, mas vamos lá. Portanto, irmãos, preparem a sua mente para a ação. Portanto, irmãos, preparem a sua mente para conhecer mais e guardar o debate quando você for convidado para uma palestra. Não, irmãos. É para a ação e é para hoje. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, depositando toda a sua esperança na graça que receberão de Cristo Jesus quando for revelado. Sejam filhos obedientes e lutem para não voltar ao antigo modo de viver. Modo de viver esse, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os amou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos como eu sou santo. Uma vez que vocês já foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida para ser destruída, mas vocês escolheram nascer de novo para uma vida que durará para sempre, porque da vida eterna, e a vida eterna é a viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como capins, a sua beleza são como flores no campo. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, irmãos, livrem-se de toda a maldade, livrem-se de todo engano, livrem-se de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação, pois como bebês recém-nascidos desejam intensamente o leite puro, para que por meio dele vocês cresçam com força. Experimentem assim a plena salvação, agora que provaram da bondade de Deus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Pessoas rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, Cristo é a pedra que construtores rejeitaram e se tornou pedra angular. Aquela pedra que não tem encaixe. Aquela pedra que eu não consigo fazer nenhum alicerce em cima dela. E também é a pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Tropeçam, sim, porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém,
são povo escolhido. Assim vocês podem demonstrar, mais uma vez, Pedro pedindo para que você haja. Podem demonstrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, irmãos, vocês não tinham identidade como povo. Agora, vocês têm uma identidade. Vocês são o povo de Deus. Antes, não tinham recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Procurem, dessa forma, viver de maneira exemplar entre os que não creem. Ele não pede que você evite os que não creem. Ele pede que você viva de maneira exemplar entre aqueles que não creem. 1 Pedro 2,12. Assim mesmo, que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. É a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que o acusam, façam falsadamente, pois vocês são livres, mas, no entanto, são escravos de Deus. Por isso, não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo Jesus. Temam a Deus e respeitem o Rei. Então é isso, meus irmãos. Eu não tenho muito como evoluir nessa carta, não tenho muito como trazer, porque está tudo posto. Está de forma mais clara e cristalina possível aqui. O que Pedro, com todo amor e carinho, está falando para a sua igreja perseguida. O que Pedro, sabendo da sua morte iminente, está falando o que precisa ser feito. Ele sabe que a palavra precisava ser pregada, mas antes da palavra, ele pede que nós hajamos, que o nosso testemunho seja com o nosso caminhar, não só com o nosso discurso. Quando ele pede e suplica que preparem a nossa mente para a ação, é nesse sentido, para que nós nos alegremos, mesmo quando as provações vierem. Eu preciso ler o último versículo aqui, que está no capítulo 1, versículo 6. Por meio da fé de vocês, que vocês têm em Deus, e Deus os protege com seu poder, até que recebam a salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, irmãos, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, pois as provações mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé estará sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro, e isso resultará em louvor, glória, honra no dia que Cristo Jesus for revelado. Embora vocês nunca tenham visto Cristo, vocês o amam. E ainda que não vejam Cristo agora, creem nele e regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé e sua salvação. E o autor aqui, o pastor que escreve nossa Bíblia, que nos guia, ele escreve em cima: o povo de Deus nem sempre será popular, e não há problema nisso. E é uma reflexão dura, é uma reflexão pesada, que Pedro falou sobre isso mais à frente. Mas para mim não cabe agora discutir o que está de errado em nossa igreja. Para mim é mais objetivo e prático conversarmos e discutirmos formas práticas de levar esse Cristo a pessoas. Porque o que está errado na igreja, está errado na igreja. Aqueles que estão buscando o holofote, estão buscando like, por falar coisas que agradam ao mundo, em vez de falar o evangelho, não me interessa. Me interessa que eu esteja pronto, esteja com minha mente em ação, sensível da urgência de que eu preciso salvar aqueles que amo.
E como eu salvo aquele que amo? Apresentando a Cristo, buscando a oração, intercedendo por eles, formas instrumentos de apresentar essas pessoas a Cristo, ciente de antemão que é Cristo quem cura, física, espiritual e emocionalmente, aqueles que assim se rendem a Ele. E para vocês, meus irmãos, como é que foi a leitura hoje? Bom dia. Primeira carta de Pedro. Primeiro contexto, né? Como já foi dito aqui nas leituras anteriores, Pedro, ele, nesse período, foi o período ao qual o povo estava disperso. Já não estava mais em Jerusalém, estava disperso. E aí Pedro faz essa carta aí como um reforço, né, para eles. A gente vê aqui no versículo que